Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Roger Carvalho, eu sou engenheiro aqui da Globix Unitrends. A gente já tem aí 10 e 10. A gente vai começar a apresentação do Unitrends Virtual Backup no ambiente Citrix Zen Server para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta durante o treinamento, podem mandar aí no chat. Eu vou estar respondendo no final desse webinar. Bom, a gente tem aí na nossa tela, então, o ZenCenter conectado a um ZenServer rodando a versão 6.2. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar a appliance do NetRails Virtual Backup para o nosso ZenServer. Vocês podem ver que a gente já tem uma máquina Linux rodando aqui dentro, um Ubuntu 12.04. Eu vou fazer agora a importação da appliance do UVB, do NetRails Virtual Backup. A gente basicamente clica com o botão direito no Host, seleção de import, como qualquer outro tipo de importação. Eu tenho aqui a imagem, a máquina pronta do UVB versão 8.04 para Citrix. Eu vou selecionar então o arquivo para importação. Escolho o meu host, que é o único disponível. O storage interno dele, estou utilizando aqui. Vou conectar a minha network de produção e vou pedir para que ele não inicie a máquina ao final da importação. Vou acompanhar aqui pela tela de notifications.
Como vocês podem ver, a importação da appliance terminou. Eu vou voltar para a minha tela do Infrastructure. A gente já vai visualizar a appliance do VB aqui. Eu vou renomear a appliance para um nome que faça um pouco mais de sentido, até para a gente organizar um pouco melhor o ambiente aqui. Eu vou então chamá-la de UVB 804C, que eu estou rodando em Citrix, tracinho prod, que está em tese rodando no meu ambiente de produção, no meu único Zin server, no meu pool aqui. Então eu renomeei a appliance. Vou fazendo também renomear os discos. A appliance já vem com 2 discos, um disco que tem o sistema em si da appliance e um outro disco com a aplicação em si do VB. Eu vou renomear então esses discos, colocando o nome da máquina junto a eles para ficar mais fácil a identificação. E nesse momento eu vou adicionar o que é o mais recomendado para a utilização do VB, que é adicionar um disco utilizando o próprio storage do Zin Server. Portanto, como formas de armazenamento do backup, qualquer storage que esteja disponível para o seu pool, para o seu servidor Zin Server, pode ser utilizado para salvar os backups. Aqui no caso eu vou adicionar um novo disco, vou chamar ele de BDS, de Backup Disk System. Vou criar um disco de 50 GB no meu storage local. O disco foi adicionado. Eu vou então agora ligar a appliance para fazer as configurações iniciais. A appliance subiu bem rapidamente. Eu vou configurar a network dela, colocar um IP que eu tenho disponível no meu ambiente. Para acessar a configuração da máquina, simplesmente teclo Enter. Usuário padrão é admin e a senha é password. Bom, eu loguei aqui na appliance. Vou clicar Enter na Network Interface. Tem uma interface de rede aqui. Ela está setada para obter o IP automaticamente. Vou mudar para que ela utilize o IP estático. E vou setar um IP que faz parte da minha rede no endereço que eu tenho disponível. Ele populou automaticamente aqui o gateway e a máscara de subrede. Eu vou definir qual que é o meu servidor de DNS e a minha zona de search do DNS. Terminando de citar as configurações da placa de rede, eu teclo Enter para salvar. As configurações foram salvas. Eu subo um nível, digito Enter novamente para voltar para o menu principal e vou reiniciar a appliance depois de a configuração de rede pronta. Bom, a máquina voltou.
após a reinicialização, o que eu vou fazer agora é acessar ela pelo browser para poder fazer a configuração do ambiente de backup. Vou simplesmente digitar o endereço IP da minha appliance UVB no browser. Na primeira vez que ele foi executado, ele vai aparecer essa primeira tela com um vídeo que faz a apresentação de algumas features da appliance. Eu vou responder que essa é a minha primeira appliance. Aqui eu tenho a opção de selecionar como é o meu ambiente, que eu estou fazendo um deploy. Eu vou selecionar o Single Large Environment, que é o que mais se assemelha com o ambiente que eu tenho aqui. Aqui, como eu disse, o usuário padrão admin, eu vou definir uma senha também password, informar o nome da companhia e informar o meu endereço de e-mail. Vou aceitar os termos, clicar no Save and Exit. A primeira vez que vocês entrarem na interface web da Appliance, ela vai dar algumas dicas aqui de onde estão algumas seções da Appliance. Eu vou simplesmente fechar e eu vou configurar um novo environment de backup. Aqui no menu da esquerda eu vou clicar em Configure e vou clicar no botão Add New Environment para criar um novo ambiente para a gente fazer backup. A gente vai colocar um nome que tem alguma informação que seja fácil para a gente identificar de qual ambiente a gente está tratando aqui. Vou informar o endereço IP do meu host ZinServer, o usuário root do ZinServer, a senha desse usuário e o endereço IP da appliance UVB que a gente acabou de configurar. Clico no Submit. Ele vai levar algum tempo até que a appliance apareça aqui já com o status, com um checkzinho verde de OK, o nome da minha máquina, e ele vai listar quais são os roles e qual é a versão dessa appliance. No caso, essa aqui ela está com a role de Presentation, porque é a nossa primeira UVB do ambiente, e a de Management, porque a gente consegue gerenciar outros ambientes UVB através dela. Agora o que a gente tem que fazer é adicionar storage, para que a gente consiga fazer backup. Vocês se lembram que a gente adicionou um disco de 50 GB lá pelo próprio ZinServer. Então aqui eu vou clicar na seção de Storage, em Add Storage, selecionar Backup. Eu tenho a opção de usar um disco que já está taxado através de ZinServer, ou um compartilhamento CIFS de um servidor de arquivo Windows, ou um servidor NFS, compartilhamento Linux. Como o disco está local, vou selecionar o Attached. Eu tenho as opções de definir a encriptação que eu quero utilizar no disco que eu vou usar para backup. Essas são as formas de encriptação que são disponíveis. Para o nosso ambiente aqui do webinar, eu não vou utilizar a encriptação. A gente também tem as opções de setar a compressão. Eu posso não usar compressão, usar uma compressão um pouco mais pesada, que vai reduzir bastante a utilização de storage, porém vai deixar o backup um pouco mais lento, e eu posso usar uma compressão onde eu tenho uma melhor performance, mas não tenho uma tão boa utilização do storage. Eu vou deixar selecionada aqui então a opção de Higher Compression, para fazer a compressão mais pesada que a gente tem. Também tenho a possibilidade de definir o tamanho do bloco que eu vou utilizar no meu storage, e thresholds de utilização para os quais eu quero ser alertado. Por exemplo, aqui a gente definiu que quando o storage estiver apenas 10% livre, ele vai mandar um alerta e vai parar de fazer backup quando o storage estiver menos de 3% disponível. Aqui eu vou selecionar então o meu disco, que está taxado através do ZinServer, vou adicioná-lo aqui para os meus Managed Attached Disks. Ao final,
eu clico no botão Submit para salvar. Ele vai me dar uma mensagem de que o meu storage está sendo preparado. Vocês podem ver aqui na seção de storage que o status do disco está como pending. Ele está preparando esse disco para receber novos jobs de backup. Assim que ele terminou, o status do storage passa para ativo. E aqui na Appliance, a gente tem uma nova role de Engine Appliance, dizendo que esta appliance está pronta para realizar backups. Basicamente, essa é a configuração inicial. Vocês podem se perguntar a respeito de limitação do tamanho do disco que vocês vão criar no ZenServer. Até as versões antigas, antes da 6.2, o tamanho máximo do arquivo que vocês poderão criar para disco era de 2 terabytes. Mas com a versão 6.2 em diante, a 6.5 inclusive, que a gente está usando aqui a 6.2, a gente não tem mais esse tipo de limitação. Bom, o nosso ambiente, a nossa appliance UVB está pronta para começar a realizar backups. Eu vou executar uma simulação aqui agora. Imaginem que no ambiente de vocês, onde esse UVB foi instalado, vocês têm uma máquina Linux, que é utilizada pelos usuários, e um usuário loga e cria qualquer tipo de dado, qualquer tipo de arquivo, ou uma appliance, uma aplicação salva dados para o banco, qualquer tipo de alteração de dados. Para a gente fazer a nossa simulação, eu vou criar um arquivo de texto simples, chamado text.txt. Vou digitar aqui o meu nome, vou colocar a localização onde eu estou aqui hoje, a data de hoje, para a gente checar depois. Vou fechar, vou salvar o meu arquivo. Só para a gente validar, o arquivo está aqui e o conteúdo do arquivo é o que eu acabei de digitar. Vou sair da minha console, digamos que fosse um usuário que criou um arquivo qualquer. De volta à minha appliance, eu quero fazer um backup dessa minha máquina após as alterações que foram realizadas. Vou clicar aqui na aba esquerda, no item Protect. Vou selecionar Backup. Vou expandir na esquerda o meu ambiente, até que eu consiga identificar a minha máquina. Como ela tem apenas um disco, ele já vem selecionado. Se a máquina tivesse mais de um disco, eu poderia fazer backup granular de apenas um disco e ignorar os demais. Selecionando o que eu quero fazer backup, vou clicar no botão Next. Aqui eu tenho as opções do Backup Mode, que a gente tem duas, Virtual Full e Full Incremental. Basicamente, a principal diferença é que na Virtual Full, quando você faz a partir do seu segundo backup, ele copia apenas a porção de dados que foi alterado em relação ao backup original. Enquanto que na Full Incremental, em nível de arquivo, ele copia todos os arquivos que foram alterados, e não somente as alterações. A gente também tem a opção, no Backup Settings, de fazer o PIN desse backup, que é o quê? Basicamente é dizer para a appliance que a gente não quer que esse backup seja arquivado, seja desconsiderado em momento algum. Como, por exemplo, quando você está com a sua máquina pronta e você quer ter um backup para fazer uma restauração rápida do status inicial. Então, esse PIN, esse backup marcado com o PIN, não vai ser considerado no arquivamento dos backups. Eu também tenho a opção de formar um endereço de e-mail para receber um alerta sempre que esse job rodar, apenas quando acontecerem warnings ou erros, ou simplesmente quando aparecerem erros. Eu posso também marcar a opção do Job Type para que esse backup, para que esse job rode agora, e eu nunca mais vou precisar dele. Eu posso agendar, que é o que normalmente a gente utiliza em ambientes de produção. A gente vai selecionar quando a gente quer que esse job se inicie,
e quando, em quais dias da semana ou do mês a gente quer que ele execute, em que horário e quando a gente quer que ele seja, quer que haja uma nova tentativa caso a primeira não aconteça. Eu posso simplesmente rodar uma única vez esse backup com uma data e um horário agendado. Seria basicamente a mesma ideia do now, só que com horário e data agendado. E eu posso marcar a opção On Demand. O meu job vai ficar lá. Sempre que eu quiser fazer um backup, eu simplesmente o executo. É o que a gente vai utilizar aqui agora. A gente vai usar um backup sob demanda. Quando eu clicar no meu Submit, o meu job foi criado com sucesso. Ao clicar aqui, então, na aba de Jobs, eu não tenho nenhum job ativo no momento. Eu vou para o meu Job Manager e vocês vão ver que tem um backup Job On Demand, que foi o que eu criei agora, com status de idle, ou seja, ele está pausado lá, parado, ele não está rodando. O que eu vou fazer é iniciar esse backup. Quando eu clico no Run, ele muda o status para Active, ou seja, ele está executando. E se eu vou aqui na aba de Active Jobs, a gente vai ver o job rodando sobre aquela máquina Linux que a gente tem no ambiente. Vamos aguardar ele terminar. Bom, pessoal, nosso backup terminou aqui então. Agora imaginem que no ambiente real, um usuário, aquele mesmo usuário que criou aquele arquivo, conectasse ao servidor que está protegido. A gente tem o nosso arquivo text.txt aqui. Digamos que esse mesmo usuário ou outro usuário apagasse esse arquivo. A gente não tem mais ele disponível. E ele contactasse o helpdesk pedindo para que fosse feito um restore deste arquivo apenas. Ele não quer um restore do servidor inteiro ou da máquina inteira, apenas do arquivo. A gente tem a opção de fazer o recover granular do backup. Como a gente vai fazer isso? Selecionando a opção de recover, aqui na Appliance, a gente tem a aba de File Recovery. Eu vou clicar no botão Recover Files. Ele vai listar os jobs de backup que eu possuo no ambiente. Eu vou selecionar esse backup então que a gente fez há pouco. Eu tenho as opções de fazer o recover dos arquivos utilizando um share CIFS, que é o tipo de compartilhamento básico de Windows, para um alvo, um target iSCSI, ou utilizando um share NFS. Eu também tenho a opção de definir credenciais para que o usuário consiga acessar aquele compartilhamento e recupere o seu arquivo. No caso, eu vou deixar sem credenciais e vou clicar no botão Create. Ele vai dar uma mensagem dizendo que o File Recovery foi submetido com sucesso. Vocês vão ver aqui
na lista de File Recover Objects que o objeto passa para status de ativo. E aqui no final, em Object Details, ele vai me dar um caminho de rede para que eu acesse. Eu vou pegar e vou copiar esse caminho de rede e vou passar para o usuário. O usuário vai simplesmente abrir o Windows Explorer, acessar aquele share. Aqui a gente vai ter o backup. Dentro de root é a raiz do nosso servidor Linux. Na pasta home, na pasta que tem o nome do usuário, a gente tem um arquivo de texto text.txt, que se a gente abrir, exatamente o arquivo que a gente tinha. É claro que a gente tem aqui, o arquivo ele juntou o texto, por causa do formato de edição de arquivos do Linux e do Windows ser diferente, mas o arquivo está aqui. É bom lembrar que esse arquivo ele é somente leitura. Se a gente tentar editar e salvar, ele vai pedir para que a gente salve o arquivo em outro local, justamente porque esse share é somente leitura. Então, o usuário poderia simplesmente pegar o arquivo que ele precisa, que fosse um documento do Office, um documento de texto, ou qualquer outro tipo de informação que estava no disco que ele perdeu, e fazer simplesmente a cópia e colar para o local aonde ele quisesse. Aqui no nosso File Recovery, após o usuário ter terminado de fazer o recovery, a gente pode simplesmente marcar esse objeto e remover. Ele não está removendo o backup, ele está removendo o compartilhamento dos dados do job de backup que o usuário tinha acesso. Está apagando. A respeito dos nossos relatórios que a gente tem no nosso ambiente. Clicando aqui na aba Reports, a gente tem alguns relatórios bastante interessantes que podem ser utilizados no dia a dia. Protection Summary, a gente pode selecionar um determinado período de tempo. Clicar no Generate Report, ele vai nos trazer aqui informações sobre gráficos com relação a quantas máquinas do nosso ambiente estão protegidas, o reporte, o status dos backups que a gente executou. A gente não definiu replication ainda, a gente vai fazer ainda hoje nesse webinar, e a gente também não definiu nenhum tipo de archive. Não foi feito nenhum archive de nenhum job de backup. Aqui a gente tem um summary da nossa proteção, com a lista dos nossos servidores, dizendo quando foi o último backup com sucesso daquela máquina. A gente consegue ter uma lista de todas as máquinas que estão sendo protegidas pelo nosso ambiente. A gente também tem informações sobre replicação de máquinas e sobre máquinas arquivadas e máquinas que não estão protegidas. Como a gente só tem uma máquina Linux nesse ambiente, não tem nenhuma informação sobre máquinas não protegidas. Esse relatório, você tem a opção de exportar para arquivos PDF, simplesmente vai salvar e abrir no Adobe Reader, ou exportar para um CSV, que pode ser aberto no Excel para extrair dados que você utiliza para os seus reportes diários. Ainda na aba de reportes, eu tenho as mesmas informações de máquinas protegidas, máquinas desprotegidas e backup history. Basicamente, são as mesmas informações do Protection Summary, mas específicas a cada assunto. Protect VMs, por exemplo, mostraria só aquela seção do relatório que mostra as máquinas que estão protegidas com o tipo de backup. Ainda em reports, a gente consegue, por exemplo, verificar a utilização do nosso storage. A gente consegue saber qual é o tamanho do nosso disco, quanto a gente já utilizou desse storage e quanto a gente ainda tem livre. Então a gente já abordou aqui no webinar até o momento como a gente faz a instalação da appliance, como que a gente faz um job,
agendado ou sob demanda, como a gente faz o file recovery de um arquivo em específico. Agora imagine que ao invés de um arquivo que foi perdido pelo usuário, por manutenção, para, por exemplo, fazer alguma instalação de hotfix, alguma coisa do tipo, essa máquina ela foi reiniciada e ela nunca mais voltou a ficar online. Então eu vou desligar a minha máquina para simular esse cenário. A minha máquina está desligada e imaginem que por algum motivo a gente não consiga mais acesso a essa máquina. A gente precisa fazer um recovery da máquina inteira. A gente vai novamente até a Appliance, na opção de Recover. A gente vai clicar no botão Recover. Vai selecionar qual backup a gente quer fazer o recovery. Existem algumas opções de filtros com relação ao nome da máquina, caso o seu job incorpore mais de uma máquina, de um ambiente específico, porque você pode estar rodando em mais de um Zin Server, de qual host em específico, qual o modo daquele backup. Você pode filtrar com relação à data, se vocês têm a data específica que você quer fazer o restore daquela máquina, pedir para que ele volte o backup mais recente, ou o backup, o último backup que tem o PIN, que está lá marcado para não deletar, ou algum backup que tenha algum tipo de warning. Aqui a gente não vai utilizar nenhum filtro, eu vou fazer simplesmente um restore do backup que a gente tem. Eu clico em Next. Nas opções de Recovery, eu tenho a opção de pedir para que ele faça uma verificação da máquina que será restaurada, para ele fazer uma rechecagem se os dados que foram recuperados realmente são idênticos ao que estava no backup. Eu tenho a opção de ligar essa máquina após o recovery, eu vou desmarcar, e de conectá-la à rede ou não. Você pode, por exemplo, voltar ao recovery de uma máquina sem conectá-la à rede para fazer restauração de algum tipo de arquivo, por exemplo. Você pode também agendar esse restore para ele ser executado exatamente agora ou em um momento posterior, identificando uma data e uma hora. Você também pode informar o endereço de e-mail para que você seja alertado quando esse recovery termine. Então aqui a gente vai fazer um recovery sem fazer nenhum tipo de verificação, para ser um pouco mais rápido. A gente já só vai conectar essa máquina à rede, depois eu vou ligá-la manualmente, vou executar justamente agora. Eu clico no Next. Vejam aqui que ele vai me informar qual vai ser o nome que essa máquina vai ter no nosso ambiente do Zin Server. Eu tenho a opção de editar os sufixos e colocar algum outro tipo de informação aqui no nome da máquina, para algo que faça mais sentido para a gente identificar depois. Não vou alterar o sufixo, vou clicar no Submit. Ele diz que o job foi submetido com sucesso. Mensagem de OK. Vou clicar nos meus jobs. Lá nos meus Active Jobs, a gente vai ver que tem um job de recovery que está rodando, iniciou ao minuto. Vamos aguardar ele terminar. O meu recovery terminou. Eu vou clicar aqui em Recent Jobs, ver que o meu recovery aconteceu com sucesso. Quando eu for no meu ambiente de Zin Server, no meu Zin Center, eu vou encontrar agora duas máquinas. A máquina original, que a gente fez aquela simulação de problema, e a máquina que houve o restore. Basicamente, a gente teria que fazer simplesmente ligar essa máquina e ela vai ter todos os dados que tinham no nosso backup.
Vou ligar lá rapidinho, só para a gente verificar que aquele arquivo TXT que a gente criou, depois apagou após executar o backup, vai estar aqui nessa máquina. Enquanto ela liga, recapitulando, a gente viu como faz para importar a appliance para nosso ambiente Zen Server. A gente fez a configuração inicial, definindo storage. A gente editou um arquivo numa máquina Linux, criou um job de backup, rodou esse backup, a gente checou quais são os reports, os relatórios que a gente tem com relação aos nossos jobs. A gente fez um recover granular de um arquivo em específico e a gente fez um recover full de uma máquina que poderia ter sido perdida. O próximo passo, vou mostrar para vocês, a gente tem que estar rodando a versão 8.04 do VB. Como é que a gente faria para atualizar essa appliance quando a Unitrends tornasse disponível uma nova versão? A gente tem aqui a última versão do VB, é a 8.05. Eu instalei a 8.04 de propósito para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o upgrade para a nova versão. Então a gente está vendo aqui a versão 8.04. Eu já baixei o arquivo de atualização. Simplesmente vou aqui na minha interface web, acessar o item Configure, vir no meu metade de configuração. Lá em Global, na aba Global, eu tenho uma seção para updates. Eu vou simplesmente selecionar a opção de Upload, procurar o arquivo de atualização. Eu já baixei e já descompactei o arquivo do site da Unitrends. Ele vai trazer um arquivo formato .phd para mim aqui. Eu vou selecionar Open e clicar no botão Upload. Ele vai fazer o upload desse arquivo de atualização e vai proceder com o upgrade para a nova versão. Ele vai exibir essa tela para a gente aqui, ó, dizendo que um update do software está em progresso e que quando ele terminar, automaticamente a gente vai ser direcionado para a dashboard, para aquela tela principal do VB. Enquanto ele faz o update, aqui a gente vai voltar para o nosso ambiente do Zen Server e a gente vai ver que a nossa máquina Restore está up. Vou logar. Vou navegar até a minha pasta Home e a gente vai ver o nosso arquivo texto aqui dentro. Para a gente validar se o conteúdo é justamente aquele que a gente tinha antes de fazer o backup, aqui estão os dados daquela máquina. O que eu vou fazer é desligá-la, já que a nossa máquina original ainda está funcionando, a gente só simulou um problema. A máquina foi desligada, eu vou removê-la do meu ambiente. Voltei ao browser e o update para a versão 8.05 ainda está rodando. Deve demorar mais aí 1 minutinho, no máximo 2. Vamos aguardar.
gente então finalizou o update, só vou clicar no OK. Ele vai automaticamente me direcionar para o dashboard da Appliance. Se eu clicar na opção Configure e vir aqui nos meus Environments, a gente vai ver que agora a versão da nossa Appliance é a versão 8.05, ou seja, o update ocorreu com sucesso. Só para a gente definir um checkpoint de que a gente fez o update, o que eu vou fazer aqui é renomear. Isso não é necessário, estou fazendo só para manter um controle. Renomear o nome da minha máquina virtual lá no ZinServer, para que faça sentido com relação à versão que está rodando nela. Então a gente viu aí, finalizou mais um passo do webinar, que é como fazer o update para novas versões do VB. Agora imaginem que, além de fazer o backup da máquina, vocês querem também sincronizar os dados desse backup para uma outra appliance em um site, por exemplo, de disaster recovery, em uma outra localidade, ou em um outro prédio, ou em outra data center, para que esses dados sejam replicados e fiquem disponíveis em uma segunda localidade. Onde vocês podem, por exemplo, utilizar aplicações que gravam para tape library, para tapes, para fitas, e copiar os dados desse backup para fita. É um método um pouco mais antigo de manter backups, mas algumas empresas ainda utilizam. Então, o que eu fiz aqui? No meu ambiente de lab, eu criei um segundo ZinServer para simular a situação em que a gente teria um segundo data center. A gente vai fazer o deploy de uma outra appliance, o VB, e a gente vai marcar que os nossos jobs para fazer a sincronização dos dados. Toda vez que o job rodar, os dados serão sincronizados pelo segundo data center. Só aguardar o meu ZinServer ligar. Bom, o meu ZinServer está ligado. O que eu fiz foi criar um outro pool, onde eu adicionei esse server. Eu coloquei o nome de Disaster Recovery para fazer algum sentido. E a gente não tem nenhuma máquina lá. O que eu vou fazer? Vou fazer o deploy de uma appliance UVB para aquele data center também. Mesmo procedimento de import. Vou procurar o meu arquivo. Como a gente já sabe que a versão mais atual é a 8.05, inclusive a gente acabou de fazer o update, vamos fazer a instalação diretamente da 8.05 para ele. Selecionei o arquivo XVA. Está no meu ZinServer de Disaster Recovery. Selecionei o storage lá. Vou conectar ele à minha rede de produção. E eu não quero ligá-lo assim que terminar de fazer a importação. Vai demorar mais alguns segundos ou minutos aí para fazer a importação, como na primeira vez. Vamos só aguardar um momentinho. Posso acompanhar pela minha tela de notifications a importação da minha máquina.
A importação finalizou. Vou voltar para a minha tela de Infrastructure. A gente vai ver a nova appliance UVB aqui. Da mesma forma, eu vou renomear para um nome que faça mais sentido para mim, colocando a versão e colocando o nome de DR, para a gente se lembrar que ela é uma máquina para recuperação de desastre, para disaster recovery. Renomeei. Vou fazer a mesma coisa com os discos que eu fiz na primeira máquina, colocando o hostname aqui na frente, o nome dos discos. E vou também criar um disco de 50 GB para o nosso BDS, para onde os dados do backup do primeiro appliance, no primeiro data center, serão replicados para esse data center. Então eu adicionei um disco e agora a gente vai ligar essa máquina. A máquina subiu, a gente também vai fazer logar com o usuário admin password para definir as configurações da placa de rede. Vou também mudar para IP estático. Vou informar um IP que eu já tenho para assinar para ela aqui no meu ambiente. Definir a configuração servidor DNS. E a minha zona de busca DNS. Enter para salvar, como a gente fez com a primeira appliance. E vou reiniciar essa máquina. Novamente, eu vou acessar a minha interface web para adicionar esse segundo ambiente de disaster recovery para que a gente consiga sincronizar os dados do job de backup quando ele rodar. Eu vou adicionar então aqui um novo environment. Vou colocar o mesmo nome, porém com a extensão disaster recovery na frente para fazer algum sentido para mim. O IP do hypervisor que a gente tem lá no nosso pool de disaster recovery, usuário para acessar o Zinc Server com a senha e o IP da appliance da UVB que a gente tem naquele servidor Zinc Server para disaster recovery. Vocês podem ver que a gente aqui agora tem dois environments. O primeiro e o segundo com extensão Disaster Recovery. O que a gente precisa fazer é adicionar storage também para essa máquina. Como é uma máquina que vai receber sincronização de jobs executados no outro appliance UVB, aqui na hora de adicionar storage, eu vou selecionar a opção Sync. Vou dizer que é um disco que está atachado. Aqui, mais uma vez, eu tenho a opção de utilizar um disco diretamente conectado à máquina virtual ou um Share CIFS ou NFS que eu tenho no meu ambiente. Também posso definir encriptação, opções de alerta. Vou selecionar o meu disco e vou adicionar. Submeto. Ele vai preparar a minha unidade para fazer a sincronização dos jobs. Ele terminou de adicionar o meu storage para fazer sincronia. Eu vou no meu ambiente de produção, seleciono a minha unidade de storage que o VB utiliza, vou editar as configurações dele, permitindo que ele seja lido e permitindo que ele seja sincronizado com o Sync Storage que está lá no nosso UVB de Disaster Recovery.
Submit para salvar. Ele já preparou a sincronização. Se a gente rodar o nosso job de backup agora, indo até Job Manager, selecionando meu job, vou pedir para rodar. A gente pode acompanhar aqui no Active Jobs que ele já está em progresso. Vamos só aguardar ele concluir. Bom, nosso backup terminou. Se a gente clicar aqui em Reset Jobs, a gente vai ver que ele executou com sucesso. Agora, o que vai mudar é que esse backup também foi sincronizado para o nosso segundo VB, naquele Easy Server de Disaster Recovery. Então, quando a gente selecionar a opção de Recovery, se eu expandir o meu backup, para cada job, vocês estão vendo aqui o backup executado no dia 16 de abril, às 10h11, eu tenho duas opções de restore. Uma que está na minha UVB de produção e uma que está no meu UVB de Disaster Recovery. Ou seja, os dados desse job foram todos copiados para a segunda appliance de UVB. Para a gente finalizar, imaginem que ao invés de simplesmente sincronizar os dados do job executado em produção, vocês querem realmente fazer a replicação da máquina inteira. Vocês querem que a máquina que vocês estão fazendo o backup esteja disponível ao simples clique para ser ligada no seu ambiente de Disaster Recovery. Eu vou reconfigurar o meu ambiente aqui para permitir o Disaster Recovery então. Aqui na aba de configuração, eu vou ir no meu ambiente de Disaster Recovery e ao invés de utilizar um storage para sincronização, vou remover esse storage. Eu vou adicionar um storage de backup. Seria o mesmo que se fosse para minha UVB principal. Seleciono meu disco, adiciono ele.
ele vai preparar o meu storage para que seja o storage de backup, porque em tese ele vai manter os dois storages das duas appliances iguais para que a máquina virtual consiga ser replicada. Vou no meu ambiente de produção, vou editar o meu storage e vou desmarcar a opção para que ele seja lido para sincronização. E agora o que eu preciso fazer é criar um job de replicação. A gente tem um job de backup já pronto, sob demanda. Vamos criar um job de replicação. Para isso eu venho até o meu Protect e clico no botão Replicate. Seleciono qual backup, qual job de backup eu quero fazer replicação. Seleciono qual máquina virtual eu quero fazer replicação. Aqui eu vou definir para qual ambiente eu quero replicar essa máquina. Vai ser para o meu ambiente de disaster recovery. O host que eu tenho lá, o meu segundo Zen server. Para o storage local. E eu consigo definir em qual network eu quero conectar essa máquina lá no storage. Aqui eu posso marcar para que ele automaticamente crie um endereço, um MAC address para a placa de rede, ou se eu desmarcar, eu posso definir o MAC address da placa de rede manualmente. Eu posso sincronizar, replicar toda a máquina, somente os discos, ou somente as configurações dessa máquina. Aqui no caso eu vou pedir para marcar ou, porque eu quero essa máquina pronta para ligar quando eu precisar dela. Tipo de verificação. Eu posso fazer uma verificação, nenhuma verificação, uma verificação rápida, que ele vai validar tamanho dos arquivos, etc. E uma verificação full, que ele vai validar bloco por bloco o que foi replicado. Que eu não vou pedir para fazer um tipo de verificação. E eu posso selecionar quantos pontos de restauração eu quero manter. Imagine que você tenha um backup que rode todas as noites, diariamente, todos os dias da semana, e você quer, por exemplo, manter 5 réplicas do seu servidor. Então, você vai ter pronto no seu ambiente de disaster recovery a versão daquela máquina para os últimos 5 dias. Posso também ser alertado via e-mail quando a replicação terminar. Vou avançar. Aqui também eu tenho a opção de editar os sufixos que vão ser adicionados ao final da máquina, para que a máquina seja renomeada. Caso eu não queira que ela seja renomeada e mantenha o nome original, é só eu editar os sufixos e remover essa texto réplica, para que ela tenha o mesmo nome do ambiente de produção. Não é o nosso caso aqui. Eu vou submeter e vou criar esse meu job de recover. Pronto, ele terminou. Se eu for na minha seção de jobs, no meu Job Manager, eu vou ter 2 jobs agora. O meu job de backup, sob demanda, e o meu job de replicação, que está atrelado à execução do meu backup. O que eu vou fazer agora, então? Vou rodar o meu backup. A gente pode ver lá em Active Jobs que o backup daquela minha máquina Linux Ubuntu está executando. Ao final da execução do job de backup, ele vai automaticamente iniciar o job de replicação e vai criar a máquina lá no nosso ambiente de disaster recovery. Só aguardar um minutinho até o backup terminar.
Nosso job de backup terminou e automaticamente ele iniciou o job de replication. Enquanto a gente está rodando a replicação, eu respondi lá no chat, mas só para constar, me perguntaram qual é a taxa média de duplicação do VB, é de 25 para 1, tá? Nosso job de replicação terminou. Se eu clicar aqui na aba do Recent Jobs, a gente vai ver que o nosso backup rodou com sucesso. Demorou aí 1 minuto e 41 para ser executado. E a nossa replicação executou com sucesso. Demorou aí 2 minutos e 20 para replicar a máquina toda. Indo para o meu ambiente Citrix, a gente tem aqui o meu primeiro Zin Server com a minha máquina Linux original e o meu segundo Zin Server no meu ambiente Disaster Recovery com uma réplica criada para essa máquina. Último assunto que tenho para passar para vocês é a respeito da utilização de tape libraries para backup em fita. Caso vocês desejem utilizar, além do backup em disco, backup em fita, apesar de o backup em disco ser muito mais rápido, tanto para executar o backup quanto para restaurar os dados, você tem a opção de usar fita também. Não diretamente pela aplicação, mas você simplesmente precisa configurar o disco da sua appliance para que você consiga lê-lo externamente. Para isso, você simplesmente precisa vir aqui na opção de configuração do seu ambiente, em Global, mudar o tipo de compartilhamento que você utiliza. Como eu não tenho nenhum cliente NFS aqui disponível, eu vou utilizar CIFS. Vou clicar na opção de salvar. Volto no meu ambiente de produção. O meu disco está marcado como acessível. Eu vou desmarcá-lo. E vou marcá-lo novamente para que ele aplique a configuração de compartilhamento via CIFS. Se eu abrir o Windows Explorer e tentar acessar a minha UVB, a gente vai ver aqui uma estrutura de pastas. Digitei a senha admin e password. Aqui a gente tem todos os backups que foram executados por essa appliance. Basta copiar esses dados para tape
utilizando o software de tape que vocês tiverem. E caso aconteça algum problema com a appliance de UVB, basta fazer a importação de uma nova e voltar os dados da tape para o disco dessa appliance recém-instalada. Basicamente, o que eu tinha para passar para vocês era isso. A gente fez a instalação do VB804 no nosso ambiente de produção, configurou um novo ambiente, fez uma edição de arquivo lá no nosso Linux, fez o backup, fizemos uma restauração granular do arquivo, utilizando o file share, fizemos uma recuperação completa da máquina, num caso de desastre. A gente fez o update da nossa UVB de produção para a versão 8.05. A gente instalou uma nova UVB já 8.05 no nosso segundo ambiente, aí Disaster Recovery, fez as configurações, adicionou um novo ambiente, testou a sincronização dos dados do nosso ambiente de produção para o ambiente de Disaster Recovery e depois a gente testou aí a replicação da máquina para que ela já fique disponível no outro ambiente. Para finalizar, a gente mostrou como acessar os dados dos backups da appliance e através de compartilhamento para o caso de necessidade de fazer backup em tape. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandá-la no chat e eu vou estar respondendo aqui. Sim, a gente está gravando a apresentação e assim que a gente tiver disponível para download ou em algum site de vídeo, a gente compartilha o link com vocês através do e-mail que foi utilizado para inscrição no webinar. Bom, pessoal, a gente está encerrando esse webinar por hoje, então. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum tipo de questionamento, podem direcionar para comercial@globix.com.br, os cuidados de André ou de Roger. Assim que a gente tiver o link para essa apresentação, a gente vai disponibilizar o link através de e-mail para vocês, utilizando o e-mail que foi feito na inscrição. Obrigado pela participação de todos. Um abraço.